Primeiro eu quero agradecer imensamente todos aqueles que são inscritos nesse canal. Eu sempre oro por vocês, eu sempre peço a Deus pela sua vida, porque eu posso não saber o seu nome, são milhares de pessoas, mas eu apresento vocês nas minhas orações, tá? Deus abençoe aqueles que já são seguidores desse canal, e se Ele tem lhe ajudado e tem lhe abençoado, é importante você compartilhar com outros para que eles sejam alcançados e abençoados também. Hoje nós vamos falar como entender a voz de Deus. Sabe, não é uma coisa simples não, porque escutar e entender a voz de Deus é difícil quando as nossas emoções, elas estão em alta. Porque as nossas emoções, elas nos enganam. A nossa realidade nos limita. As situações que acontecem ao nosso derredor, né? Então as pessoas, elas não conseguem diferenciar a voz de Deus, quando é a voz de Deus, quando não é a voz de Deus. E como saber, como identificar? É o que você vai aprender aqui nesse vídeo. Aliás, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo o que Deus já falou com você um dia, tá? E se Deus nunca falou com você, escreva aí. Você pode pôr o seu nome, vou orar por você. Escreve que Deus nunca falou com você. Mas o ponto principal é que nós temos na Bíblia o exemplo do rei Saul. O rei Saul, ele era um homem que foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel, tá? Você pode ver em 1 Samuel 15. E ele foi o primeiro rei que Israel teve naquela época. O primeiro rei foi Saul. Em uma das batalhas, Deus falou diretamente com Saul. O que Deus falou com Saul? Deus falou para ele vencer a batalha, eliminando tudo aquilo que existia dos amalequitas. E Deus deu detalhes, porque eu quero deixar isso claro aqui, tá? Uma coisa é eu falar para alguém assim, você chega numa pessoa e diz assim, pega a minha mochila lá no meu carro. Pega a minha mochila lá no meu carro. Você não deu detalhes. Primeiro a pessoa tem que achar o seu carro. Onde é que está o seu carro? É ou não é verdade? Depois ela tem que achar a mochila dentro do seu carro. Entende? Você apenas falou para ela pegar a mochila lá no carro, mas você não falou nada mais. Agora, se você diz assim, olha, o meu carro está parado aqui na porta, é um carro vermelho, e a mochila está atrás do banco do passageiro. O que você deu? Você deu detalhes para a pessoa. Ou seja, você vai tornar as coisas muito mais fáceis para ela e ela entendeu claramente o que você quis. Entendeu claramente o que você falou. Então aí está o primeiro detalhe. Para você reconhecer a voz de Deus. Deus, ele fala em detalhes. E foi o que ele fez com Saul. Deus disse, olha, você vai enfrentar essa batalha, eu quero que você elimine as ovelhas, os bois, todos os animais, você não vai pegar absolutamente nada de objetos dele. Deus foi detalhista naquilo que ele falou com o rei Saul. Mas aí o que aconteceu? Isso é importante, Deus falou com o rei Saul. Não foi um sonho que o rei Saul teve, tá? Não foi uma sensação, não foi um sentimento que ele teve, mas o próprio Deus falou diretamente, explicando como que ele ia fazer e que maneira aquilo iria acontecer. Só que Saul decidiu não seguir e obedecer à voz de Deus. E ele foi lá e fez do jeito dele. Ele foi lá e fez do jeito que ele achou que deveria fazer. Ele poupou as ovelhas,
ele poupou os bois, que Deus falou com ele em detalhes, que não era para ele fazer isso. Ele poupou as ovelhas, os bois, ele poupou aquilo que Deus havia dito para não poupar. E nós temos um ponto importante aí, tá? Quando você erra, você pode errar em muitas coisas na vida, mas um erro que você não pode cometer é desobedecer a Deus. É um erro que você não pode cometer. E foi o erro que ele cometeu. Então o que Deus fez? Deus havia nomeado ele como rei. E ele, em vez de dar valor a isso, ele começou a fazer de tudo, ele começou a dar motivo para perder aquilo. E tem gente que acontece o mesmo. No dia que ela foi promovida, no dia que ela foi abençoada, ela começou a fazer de tudo para perder aquilo. Vê se você entende. Que foi o que aconteceu com ele. E aí, então, Deus enviou o profeta Samuel. Eu estou contando assim porque está na minha cabeça já, tá? Mas está na Bíblia, eu não estou contando historinha para você não. 1 Samuel capítulo 15, abra a sua Bíblia e leia, tá lá. O que eu estou contando para você é o que está escrito lá. Então, o profeta Samuel foi até Saul e falou assim: você obedeceu a Deus? Deus falou com você o que era para você fazer, você obedeceu a Deus? Ele, sim, claro que eu obedeci a Deus. Então me responda, que mugido é esse de bois e ovelhas que eu estou escutando? Porque os animais que ele havia conservado, que Deus havia dito para eliminar, estavam mugindo. Que som é esse de mugido que eu estou escutando? Aí ele falou, não, vou explicar. Deus falou para eu eliminar tudo, mas eu resolvi guardar essas ovelhas e bois para sacrificar a Deus. Olha só, mas não foi isso que Deus mandou fazer. Nós temos uma outra lição aí. Tem gente que diz que desobedeceu a Deus por um bom motivo. Não tem desobediência por um bom motivo. Desobediência é desobediência. Não existe essa ideia de desobedecer por um bom motivo. Se Deus falou, tem que ser feito, ponto final. Não existe meio termo. Então, ele usou esse argumento para justificar a sua desobediência. Então, o profeta Samuel falou para ele, olha, eu quero falar para você que hoje Deus te rejeitou. Você está fora do jogo. Você está fora, porque você não ouviu a voz de Deus. E aqui está o ponto principal, porque ouvir a voz de Deus, você não precisa ter experiência, que é a voz de Deus que vai te guiar. Você não precisa ter pai nem mãe, talvez você não teve pai, você não teve mãe, não tem problema. É a voz de Deus que vai te guiar. Um coração obediente não precisa de experiência. Eu vou repetir essa frase. E eu queria que você escrevesse aqui nos comentários essa frase, para você não esquecer. Um coração obediente não precisa de experiência. Um coração obediente precisa só obedecer. Não depende da idade, porque é Deus que vai guiar você. É Deus que vai guiar a sua vida. Então, para nós concluirmos a ideia, como reconhecer a voz de Deus? É crer naquilo que Ele está falando. Crer, sem duvidar. Aí você diz assim, tá, eu creio. Você ouviu a voz de Deus? Então Deus, você está disposto a obedecer a voz de Deus? Então Deus vai dar um jeito. Deus vai criar uma situação para abençoar. Você tem que estar disponível. Então você diz, meu Deus, eu entendi o que o Senhor quer, eu sei o que o Senhor quer, o Senhor falou comigo o que o Senhor quer, mas eu não tenho a maneira de fazer, o Senhor tem que me ajudar. E Ele vai dar o jeito se você está disposto a obedecer. Então ouvir a voz de Deus é crer 100%, sem duvidar. Mas e se a voz não tem mais? Se você crê, você não duvida. Essa é a verdade. Tudo que começa na certeza.
Nós temos que começar na certeza. Então, você tem certeza absoluta, é uma coisa lícita, é uma coisa correta, não é? Eu não estou falando ter certeza de coisas que são ilícitas. Estou falando ter certeza de coisas que são corretas. É uma coisa correta, é uma coisa certa, você tem certeza absoluta, é a voz de Deus. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Não vai dar errado. Porque Deus falou com você. Deus falou com você. Ouça a voz de Deus. Confie nele. É fácil confiar quando está indo tudo bem? Difícil quando está indo tudo mal? É ou não é verdade? Mas eu digo para você, Deus, eu tenho certeza que Ele já falou ou Ele está falando com você agora. Você não vai escutar uma voz como se estivesse ouvindo vozes, não, de gente que já morreu, não é isso não. É uma certeza dentro de você que Deus fala com você. Vai que eu vou te abençoar. Vai que vai dar certo. Esse projeto vai dar certo. Esse sonho vai se realizar. Isso vai acontecer. E você vai ver que vai acontecer. Eu tenho experimentado isso. Eu estou compartilhando com você porque eu creio também que você vai experimentar. E se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele com seus familiares, parentes, amigos, pessoas próximas a você. E não se esqueça aqui embaixo de dar o joinha, gostei, o seu like, que vai fazer com que o canal do YouTube mostre para outras pessoas também que precisam de ajuda.